Que hoje eu trago verdades. Trago verdades sobre criar ofertas. E eu acho que talvez muitos de vocês vão inclusive discordar do que eu vou dizer aqui, mas eu preciso falar. Então, gurias, ontem eu coloquei uma caixinha, né? Porque me chamou muita atenção que a live que eu fiz sobre criar ofertas e já durante alguns dias eu tenho visto várias empreendedoras me fazerem perguntas em relação a criar oferta. E por que isso, né? Porque criar oferta é oferecer, é ofertar, é vender. E eu vejo que muitas empreendedoras têm dificuldade na hora de ofertar. Vocês têm muito conhecimento técnico, vocês se sentem extremamente motivadas e felizes na hora de mostrar e explicar, né, o produto de vocês, na hora de falar da transformação, mas na hora de ofertar, muitas vezes vocês não conseguem. Aquele último passo fica faltando, porque é naquele momento que vocês se sentem vendedoras, né? É quando vocês fazem a oferta que vocês se sentem vendedoras. E a gente sabe que uma das principais razões pelas quais a gente não consegue vender é porque a gente tem medo, preconceito, enfim, de que as pessoas vão pensar que a gente está só querendo vender. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criar ofertas. E olha só, especialmente hoje eu quero conversar com você que está aqui, que é dona de um negócio, que criou uma solução, que é positiva, que deixa a vida dos clientes mais feliz, mais leve, mais tranquila, mas que tem aqui nas redes sociais um número pequeno de seguidor. Por que eu resolvi falar isso, gurias? O que acontece? Muitas vezes eu me deparo com empreendedoras que têm uma grande solução na mão delas, uma grande solução, mas não conseguem vender. Por isso que elas me procuram, né? Óbvio. E aí quando eu digo para elas, ok, vamos criar uma ação de vendas, vamos criar uma oferta, vamos testar esse produto, geralmente elas me dizem, cá, mas olha só, para mim poder ofertar eu preciso atrair mais clientes, porque ainda temos poucas pessoas aqui. O que são poucas pessoas? Vou dizer para vocês, em média, 400, 500 pessoas é a média que a maioria delas tem. E aí, o que elas querem sempre é aumentar o número de seguidores. Elas realmente acreditam que para vender o dobro, para faturar o dobro do que elas estão faturando, elas precisam aumentar esse número de seguidores que elas têm ali na rede social. E aí, gurias, eu preciso dizer para vocês que eu, Karine Andrade, não sou especialista, tá? Em rede social, em vendas aqui no Instagram, mas eu sou sim em criar ofertas. Então eu quero conversar com vocês aqui a minha percepção sobre essa percepção que você, empreendedora, quando está começando, tem de que precisa inchar o seu número de seguidores para depois sim poder fazer uma oferta. E isso é muito comum e eu vejo isso o tempo todo. Então, como eu disse para vocês, na live de hoje eu trago verdades. E o que eu queria dizer para vocês é que não é, e anota isso aí, gurias, não é um arrasta para cima que vai te fazer vender o dobro. Não é. Parem de ficar esperando o dia que isso chegar para começar a ofertar. Para de ficar esperando o dia que você puder colocar um arrasta para cima para começar a criar ofertas e convites para o cliente comprar de ti. Porque não é definitivamente, de novo, vou repetir, não é um arrasta para cima que vai fazer teu faturamento dobrar. Toda vez que uma empreendedora me procura e diz, cara, na verdade, eu pergunto, o que você está precisando? Na verdade, eu gostaria que você me ajudasse a criar uma oferta. Só que para mim criar uma oferta, primeiro eu preciso aumentar o meu número de seguidores. E aí, gurias, eu sempre pergunto, ok, tudo bem. Matematicamente falando, eu concordo plenamente que quanto maior o número de seguidores, maiores as oportunidades, as probabilidades de vender. Mas quando você está começando, eu sempre pergunto, ok, vamos aumentar, mas primeiro eu preciso saber, você já vende para quem está aí no teu Instagram? Você já vende para essa meia dúzia de pessoas que estão aí no teu Instagram?
Você já vende para quem está te seguindo? Você está tão preocupado em trazer novos seguidores, em buscar, porque assim, quando eu digo trazer novos seguidores, vamos levar para o mundo das vendas. Trazer novos seguidores é uma etapa da venda, né? Se a gente pensar no processo de vendas. Trazer novos seguidores faz parte do processo da venda, que é captar, da captação, né? Então, dá pra gente se preocupar, tá certo a gente se preocupar tanto em captar se a gente ainda não converte quem tá com a gente? Será que a gente não tá botando o foco no lugar errado? Quando a gente se preocupa tanto com captar, mas não bate o martelo com quem tá aqui, hoje, com a gente. Se você não vende ainda para quem tá contigo, você precisa começar a vender. Para essas pessoas, para essa meia dúzia de gato pingado que já te deu sim, que te acompanha, que entra na tua live, né? Que te dá oi, que responde a tua caixinha de pergunta, que olha teus stories. Eles estão quentes. Eles estão quentes. Será que você tem perna, deixa eu te perguntar, para vender para 10% das pessoas que estão aí no teu Instagram, para entregar teu produto, serviço? Se somente 10% deles virassem teus clientes, já não estaria bom? Então por que você precisa mais? Teu produto hoje ele já é escalável? Porque se ele não é, a gente tem um problema, né? Então, assim, gurias, o que eu queria dizer pra vocês é que a gente precisa começar a vender pra quem já tá aqui. Trazer novos clientes pro Instagram é legal, tá? Captar novos clientes é legal, mas olha só, captar novos clientes e não ofertar tem um único e exclusivo objetivo: inchar o teu ego com o número de seguidores. Número de seguidores não é número de compradores. E aí eu te pergunto, teu Instagram é para ti ou é para teus clientes? Ou você criou o teu Instagram porque você entendeu que você precisava ter presença digital ou porque você quer inchar o teu ego? Por que você trabalha aí? Por que você cria conteúdo? Por que você posta? Pro teu ego ou pros teus clientes? Então, de novo, número de seguidor não significa dobrar o faturamento. Aumentar o número de seguidor não significa aumentar. Porque não adianta você inchar, atrair, se você não souber converter. Se você não conseguir criar uma oferta. Se você não conseguir vender para essas pessoas que estão ali. Certo? Até, gente, olha só, pode até existir alguém que traga muito seguidor e que não crie uma oferta para os seus clientes. Mas aí o que acontece? Quando você atrai muitos seguidores e não cria ofertas, você simplesmente fica contando com a sorte. E definitivamente, quem me conhece por aqui sabe que sorte e venda não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem pelo contrário, é bem diferente. Tem gente que sim, que vende por sorte, que bota um produto, cria ali, bota ali na rede social, deixa um carrinho definitivamente aberto para sempre e fica vendendo. Mas não é isso que eu ensino aqui. E vocês sabem. Porque aqui vendas é relacionamento com direcionamento. É outra coisa. É bem diferente. A gente fala de rede social? A gente fala. Por quê? Porque não tem mais como a gente fugir disso. Mas eu trago aqui para vocês aquele passo a mais. Aquele último passo. O direcionamento que o cliente precisa. Aquele último passo. Então, você achar que número de seguidor é o que vai te fazer vender mais, é se iludir que venda é sorte. Quando venda é preparação. Passar a acreditar que número de seguidor é o que vai fazer você faturar o dobro é simplesmente tirar de você, tirar das tuas costas a responsabilidade que é tua de fechar, de direcionar, de relacionar. A responsabilidade de vender mais, a responsabilidade de fazer o teu negócio dar certo não é do Instagram. Ela é tua. É tua porque foi você que criou esse negócio. Então, você precisa estar aqui? Precisa. Mas a responsabilidade de vender mais, ela é do
empreendedor, do profissional liberal que está aqui do outro lado da câmera, que cria solução, que impacta de forma positiva, que traz transformação para a vida das pessoas. Essa responsabilidade ela é única e exclusivamente tua, né? Então, assim, converter, bater o martelo, fechar, assinar o contrato é responsabilidade tua e não do Instagram, certo? Claro, né, gurias? Vamos lá, vamos voltar. Claro que aumentar a quantidade de seguidores vai te ajudar sim, com certeza. Vai te ajudar sim, com certeza, porque matematicamente, quanto mais pessoas, mais oportunidades de fechar, de tirar pedido, que é diferente de vender. Lembra? Tirar pedido é diferente de vender. Então, quanto mais pessoas aqui, mais oportunidade de tirar pedido. Não de vender, porque vender é se relacionar. E o fechamento quem faz é você. Certo? Então, assim, se você não sabe converter, se você não consegue direcionar o cliente para fechar a venda, significa que você vai atrair um monte de pessoas e você vai até fazer uma oferta. Mas quando o cliente fizer aquela famosa pergunta embaixo do teu post, assim, valor, quem nunca? Valor, ou chamou lá no direct e só colocou valor, você já não sabe o que fazer. Porque isso o Instagram não responde para ti. E é ali que entra o teu papel de especialista, de negociador. Porque o Instagram ele vai fazer isso, ele vai mostrar para um monte de pessoas, essas pessoas vão te chamar e vão entrar numa negociação contigo. Ou vão sinalizar que estão querendo entrar. E aí você vai responder o quê para essa pessoa? Se você não souber, não conseguir converter depois que as pessoas estiverem no teu perfil, né? Por exemplo, nesse caso onde as pessoas perguntam valor, de novo, ter um monte de seguidor é só para inchar o teu ego. Nada mais do que isso. Certo? Então eu queria dizer para vocês assim, gurias, faça sim tudo que tiver ao seu alcance para aumentar o número de seguidores, né? Para atrair mais pessoas, para atração, né? Lembra que isso faz parte do processo de venda. É o processo, é a parte da atração de novos clientes, mas não façam isso e esqueçam que o que verdadeiramente vai fazer sentido do negócio de vocês é vocês estarem prontas para transformar esses curiosos que tem aqui em passadores de cartão, em pessoas que vão te dar um sim. E com certeza, de novo, toda vez que alguém me chama e diz, como que eu faço para aumentar? Como que eu faço para aumentar o meu número de seguidor para criar uma oferta? Primeiro a gente vende para quem já está aqui. Primeiro a gente testa com quem está aqui. Tá, mas então, como que eu faço para criar ofertas se eu ainda não tenho seguidores, ou seja, se eu ainda não tenho autoridade? Essa é a grande pergunta que todo mundo me faz. Como que eu faço para criar ofertas se eu ainda tenho poucos seguidores? Ou seja, se eu ainda não sou autoridade? Sempre me perguntam. E eu preciso dizer para vocês uma coisa que fez muito sentido para mim quando eu entendi. Autoridade é percepção. Autoridade é quando o cliente entende que você é especialista naquilo que você faz. Única e exclusivamente isso. Autoridade é quando o cliente entende que você tem a resposta que ele não tem. Isso é autoridade. Autoridade não é número de seguidor no Instagram. Autoridade é quando o cliente entende que você tem a solução que vai transformar a vida dele. A vida dele mais simples, mais leve, que vai acabar, aniquilar com aquele problema dele. Isso é autoridade. E como a gente faz para criar essa autoridade? Então, Karine, número 1, antes, gurias, de criar a oferta, você precisa ensinar o teu cliente.
Ele só vai comprar se ele entender que você realmente entende. Não é pelo número de seguidores. A não ser que você seja digital influencer. Mas eu sei que não é isso que você é. Bem pelo contrário. Então, o primeiro passo para a gente criar uma oferta é a gente ensinar o nosso cliente. A gente precisa ensinar o cliente. Segundo passo, direcionar. 2 passos que você precisa fazer para criar ofertas: ensinar e direcionar. Vamos ao primeiro passo. Por que ensinar? Por que ensinar é tão importante? Porque quando você ensina, você gera vida na vida do seu cliente. Simplesmente assim. Quando você ensina, o teu cliente ele vai entender que de onde vem isso tem muito mais. É ensinando que o cliente tenha a percepção, vou repetir, é ensinando que o cliente tenha a percepção de que de onde vem essa informação tem muito mais. E quando você ensina, o cliente já começa a perceber que existe um algo a mais. Ele quer mais dessa fonte que mata a sede dele, certo? Ofertar é oferecer água para quem tem sede. Para quem tem sede. E como a gente faz isso, como a gente começa isso? Ensinando. Ensinando o nosso cliente. Mostrando o quanto a gente sabe daquilo que a gente faz. Certo? Toda vez que você aplica algo que pode melhorar, que você ensina a aplicar algo, que você ensina de forma simples, prática e aplicável, algo que você sabe que pode melhorar a vida de alguém, aniquilar a dificuldade, os problemas que ela tem, você simplesmente toca a vida dessa pessoa. Toca a vida dessa pessoa, você muda. E quando você ensinando consegue tocar essa pessoa, aí sim você começa a construir a sua autoridade. Não com o número de seguidores. Autoridade é percepção. O cliente te percebe como especialista quando você ajuda ele. Quando você ensina ele a fazer o que sozinho ele não seria capaz de fazer. É assim que você começa a construir uma autoridade. Para vender mais, para chegar no segundo passo, que é qual? Direcionar. Direcionar. É isso que falta, é isso que geralmente falta nas ofertas. O direcionamento. O que é o direcionamento? É contar para o cliente que de onde veio isso tem mais. Contar que de onde veio essa informação tem mais. E que existe uma maneira dele ter acesso a isso. Que ele pode ter acesso a isso. Isso é fazer uma oferta. Simplesmente assim. Se você tem dificuldade, e aí assim, se você tem dificuldade em criar ofertas, é porque você está pulando a etapa do ensinar. A partir do momento que você ensina, que você compartilha com o seu cliente, ele já sabe, ele percebe que tem um próximo passo. E para você fica muito mais simples, porque você tira das costas o peso de quem está só oferecendo, de quem quer só vender. Que eu sei que é o que você não quer, que é assim que você não gosta de se sentir. Certo? Então o primeiro passo é ensinar. Ensina, direciona. Direciona depois, mostrando que existe um próximo passo. Certo? Assim, ó, gurias, é como se quando você ensina o teu cliente que existe uma maneira de resolver aquele problema, é como se você ajudasse o teu cliente a montar um quebra-cabeça. É como se você dissesse para ele: eu sei que existe X peças, e eu tenho essas peças que vão compor e concluir esse teu quebra-cabeça que tá te fazendo perder o sono. Feito isso, fazer a oferta é dizer o seguinte para o cliente: ok, quebra-cabeça concluído, vamos colocar uma moldura e colocar na parede. Esse é o próximo passo. Chegou a hora de moldurar e botar na parede. Ou seja,
Não basta concluir o quebra-cabeça, você vai mostrar que tem um passo a mais, que ele pode ir um pouquinho a mais. E isso é fazer oferta, entende? Então, fazer oferta é, primeiro passo, ensine o seu cliente que existe uma solução. Ensine o seu cliente que você é capaz de ajudar ele a montar esse quebra-cabeça, pega as peças, dá para o teu cliente, mostra para ele, e agora que ele montou o quebra-cabeça, faça a oferta. Mostre para ele que tem um próximo passo dizendo o seguinte: agora chegou a hora de nós emoldurarmos e colocar esse quebra-cabeça na parede. Vamos fazer? É claro que ele vai fazer. E a partir do momento que você ajudou ele a montar o quebra-cabeça, não existe mais dificuldade em oferecer a moldura. Então, de novo, se você tem dificuldade em ofertar, é porque você está pulando o passo que vem antes de fazer a oferta, que é ensinar, que é ajudar. Faça isso e isso tira das tuas costas a sensação de que você está só vendendo. Isso vai te deixar a tua negociação muito mais leve, muito mais gostosa para ambas as partes. Você vai se sentir muito mais confortável. Muito mais confortável. Então, ensine sempre o cliente antes de fazer a oferta. Não esqueça disso. Eu até anotei uma coisa aqui que eu achei muito legal. Ensinar vem do latim ensinare, que significa gravar. Colocar uma marca, deixar um sinal. Então, empreendedor, profissional liberal que está aí do outro lado, antes de ofertar, antes de vender, deixa sua marca no cliente, ensinando. Ensinar é gravar, é deixar marcado, deixar tua marca. Como você faz isso? Com teu conhecimento. Compartilha, ajuda. Deixa a tua marca na vida das pessoas, mostre, ensine, mostre que existe um passo além, que da onde vem isso que você está falando para ele tem muito mais e que ele pode ter acesso. Às vezes o cliente não sabe que existe um próximo passo e ele não sabe porque você não oferta, porque você não sinaliza, porque você acredita que é óbvio. Mas eu sempre digo isso e vou dizer de novo, óbvio só é óbvio para olhos treinados. E quem tem que estar treinado para a sua solução é você. O teu cliente é leigo, lembra? Ele não sabe. Quem sabe é você. Então, que existe uma oferta é óbvio só para ti. Só para ti. Primeiro, ensine o teu cliente. Segundo, direcione. Direcione, mostrando que existe um próximo passo, que é a tua oferta. Fazendo uma oferta para o teu cliente. Se você não consegue ofertar, é porque você não ensinou antes. Simplesmente assim. Se você não consegue fechar, é porque você não está ofertando, porque teu cliente não sabe o próximo passo. Porque teu cliente não sabe para onde ir. Certo? Por isso você precisa ofertar. Quanto mais você oferta, mais oportunidade de vendas. Então, voltando ao tema inicial dessa live, gurias, tirem da cabeça isso que para fazer ofertas, que para criar ações de vendas, vocês precisam inchar o Instagram de vocês de seguidores. E aí, eu falo Instagram, de novo, não sou especialista em Instagram, mas como foi todo mundo para o Instagram, para as redes sociais, eu vejo muitas empreendedoras refém desse número de seguidor, que não significa nada, só incha teu ego. Adianta você ter 10 mil seguidores e ter um arrasta para cima? Lembra que eu falei lá no começo? Não é um arrasta para cima que vai fazer teu faturamento dobrar. Quem não vende para um, não vende para 10 mil. Entende? Se você não consegue vender, a primeira coisa, você nem precisa de 10 mil, porque provavelmente você está começando sozinho e você não tem nem perna para atender todo esse povo. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e ela tinha 900, menos de 1.000 seguidores no Instagram dela. E ela não saía do lugar e não ia. E toda vez ela me trazia essa questão, mas eu preciso, porque eu vejo que o fulano tem
7 mil, Beltrano tem 10 mil, sabe? Então eu preciso, antes de fazer uma ação, ela queria fazer uma ação de vendas, inchar o meu número de seguidores. Eu apertei para ela era sozinha, tá? E ela confeccionava o produto e vendia. Acho que eu tinha 900. Ok, se a gente conseguir converter 10% do teu Instagram, são 90 clientes. Você acha que você consegue atender? Ah, não consigo. Tá, quantos clientes você consegue atender hoje, trabalhando do jeito que você trabalha, com a disponibilidade de tempo que você tem? No mês? Ah, uns 30. Então, o que você quer com mais seguidor? Se de 900 você consegue atender só 30, foque em vender para quem já tá ali. Para de perder tempo com o que não vai mudar o teu faturamento. Para de perder tempo pensando em inchar teu ego com o número de seguidor. Para de perder tempo achando que é um arrasta para cima que vai fazer diferença. Certo? O Jair está dizendo aqui, falou tudo, que temos que dar soluções para o cliente, saber ofertar para o posterior fechamento. Exatamente. Onde não há oferta, não há fechamento. Não existe fechamento sem uma oferta. E de novo, por que é que você não oferta? Porque você não educa, porque você não ensina, e aí você fica com o peso nas costas de quem só vende. Não pula a etapa do ensinar, que é a melhor coisa. Lembra? Ensinar, que vem do latim ensinar e deixar a tua marca. Deixa a tua marca na vida do teu cliente antes de vender para ele. Vender é o próximo passo. Vai ser muito mais fácil, muito mais leve, muito mais gostoso você vender se você antes ensinar. Certo? Gente, hoje o que eu tinha para colocar para vocês então era isso. Não quero que vocês se prendam a detalhes, como por exemplo o número de seguidores para criar ofertas. Criem ofertas, façam ações, testem elas. Se não deu, faz de novo, muda aqui, muda ali, mas vão fazendo. A gente precisa fazer ofertas, mas antes disso nós precisamos ensinar. Certo? Passo 1, ensine. Passo 2, direcione. Mostre que tem mais, um pouquinho mais para o cliente. Certo? Gurias e guris, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Zoraia tá me pedindo a solicitação para entrar na minha live. Eu tenho visto que isso tá acontecendo com uma certa frequência por aqui. Não sei se é sem querer ou se as pessoas estão querendo realmente fazer perguntas ao vivo para mim aqui. E eu quero dizer para vocês que, assim como trago verdades, trago novidades. E logo, logo vocês vão estar participando ao vivo, me fazendo perguntas ao vivo nas lives, para que eu possa resolver diretamente para vocês. Vocês vão trazer a dor, vão me botar na fogueira, né? Meu Deus do céu! Vão me botar na fogueira, mas bora lá. Se a intenção aqui é ajudar, que seja ao vivo. E eu vou entrar com vocês ao vivo. Mas isso é tudo um processo de construção, a gente ainda está construindo. Mas eu super entendo que se eu puder responder pontualmente vocês, talvez eu consiga ajudar mais ainda. Então aguardem. Beijo no coração, ótimas vendas para vocês e bora ofertar. Bora mostrar para o cliente que de onde veio isso tem mais e que isso está acessível para ele. Certo? Até mais. Beijo no coração. Ótimas vendas para vocês.